Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. O mês de dezembro é reconhecido internacionalmente como Dezembro Vermelho, por conta da passagem do Dia Mundial de Luta contra o HIV. Em Moçambique, o HIV continua a ser um dos mais destacáveis desafios de saúde pública. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Moçambique tem a sexta prevalência mais alta de HIV em todo o mundo e ocupa a segunda posição em termos de novas infecções diárias. Portanto, fique atento a este programa, pois hoje vamos refletir sobre este tema. Tive um corte, me cortei com uma lâmina já usada. Gabriel, nome fictício deste adolescente de 18 anos de idade, conta que na sua infância tinha uma energia contagiante que se refletia nos seus olhos curiosos. A sua infância fluía entre risos, brincadeiras e os desafios típicos da idade. Contudo, aos 8 anos de idade, a sua vida deu uma virada inesperada. Já faz uns 10 anos. Eu estava por aí, sexta classe. Fiquei doente, uma coisa que nem percebi o que aconteceu inicialmente, porque eram borbulhas que saíam na pele. Saíram aquelas borbulhas, fiz consulta, não acusou nada primeiramente. Fiz a segunda, mesma coisa, não acusou nada. E ao andar do tempo, comecei a notar que tive uma diferença no meu corpo. Perdi pesos, comecei a não ter apetite de comer. Fui internado em 2015 no Hospital Central. Fiquei lá por 1 mês e meio a 2 meses a tentar saber o que eu tinha. Depois de descoberto que eu tinha, os médicos acharam que eu tinha o HIV, o vírus. Muitas pessoas experimentam uma sensação de choque e negação ao receber o diagnóstico positivo para o HIV. Com Gabriel não foi diferente. Ele conta que levou algum tempo para processar informação e aceitar a realidade da situação. Mas na minha parte foi meio dolorosa, doeu. Porque meus irmãos ninguém tinha. Nesse caso, fui o único a ter. E sabendo daquilo, o primeiro dia foi uma coisa normal. Pensei que fosse uma brincadeira, uma mentira, mas comecei já a notar a diferença, que era verdade. Me doeu sim, mas não desisti, continuei. No início, Gabriel não sabia como lidar com a situação, tanto é que precisou ser internado por 2 vezes, pois não fazia corretamente o tratamento. Mas em 2018 absorveu a informação com sabedoria e começou a levar o tratamento a sério. Foi em 2018 que eu comecei a levar a sério, porque já comecei a pensar das mortes, nesse caso, vizinhos, amigos, pessoas que eu sabia que tinham, muitos deles que desejaram, nesse caso, começaram a perder pesos, alguns faleceram. Alguns já não estão, só que já não estão lá, não são 100%. Já tem uma deficiência nesse caso. Sim. E já de lá para cá decidi mudar. Decidi seguir com o tratamento. A adaptação à nova realidade não foi isenta de obstáculos. As visitas frequentes ao médico e a necessidade de manter a sua condição em segredo por medo de discriminação são desafios diários. No entanto, Gabriel aprendeu a encarar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Consulta são 6 meses, porque minha carga é indetetável. Nesse caso, não tenho nada. Consulta 6 meses, levantamento é que é mensalmente. Mês por mês tem que chegar aqui e levantar. Consulta é 6, levantamento 1 mês, análise CD4, 1 ano. A cada 1 ano, venho, faço uma análise. Me esforço cada dia que passa, para que eu não possa me desgastar nesse caso, no caminho.
sempre tento, sei que não sou melhor, mas tento ser melhor. Sim, é o que eu tenho feito. E tenho colocado em mim que o que eu tenho é uma coisa normal. Não tem diferença com aquela pessoa que não tem. Por tudo aquilo que uma pessoa normal faz, eu também faço. Então, nesse caso, somos iguais. João, nome fictício deste paciente de 47 anos de idade, se tornou um defensor ativo da conscientização sobre o HIV na sua comunidade, desafiando estereótipos e inspirando outros homens a aceitarem a diversidade. Ele conta que, depois de saber o seu sério estado, ele e a esposa iniciaram o tratamento imediatamente. E quando que eu descobri que eu sou um ser positivo, isso aconteceu que primeiro foi com a minha esposa. Então a minha esposa começou a sair umas borbulhas, então nós optamos a ir a uma de Santara para saber para que aquelas borbulhas, como é que nós podemos passar naquelas dificuldades. Então acompanhei para ela, então ela veio para aqui, então fizeram um teste, então deu positivo e daí começou a fazer tratamento. E eu, juntamente com ela, porque eu sempre que acompanhei ela para ver fazer o teste. Então também eu liguei nela, fizemos junto o teste, então deu positivo, então começamos aí a medicar. A descoberta do HIV trouxe consigo uma montanha-russa de emoções. João, inicialmente, confrontou o medo do estigma, mas ao lado da sua esposa, se dedicou a aprender sobre o HIV, o seu tratamento e como viver uma vida plena mesmo diante desse desafio. As visitas ao médico tornaram-se uma rotina, mas cada consulta era uma oportunidade para fortalecer a esperança, a resiliência e principalmente a saúde. Posso dizer que desde 2014 para cá, eu nunca dormi, dizer que por causa de dor de cabeça, dor de estômago, como antes sempre me sentia passava sempre a ter doença de bilis. Ao longo do tempo, João aprendeu a gerenciar a condição, passou a participar de grupos de apoio na sua comunidade, compartilhando as suas experiências, tornando-se defensor da consciencialização sobre o HIV. Para vocês, os homens que estão a mover agora, e vamos mesmo ter essa coragem de aproximar do centro de saúde, a gente fazermos o teste. E no caso, o teste aprova que nós somos o ser positivo, não podemos ter o medo. Porque se nós temos medo, se nós encaramos esse medo e nós suponhamos que o vírus da HIV vem para matar, estamos enganados. Uma pessoa infectada com HIV pode viver normalmente com uma pessoa que não se sabe se ele está infectado ou não. Para mim, seria melhor que tentasse se distanciar das más amizades, porque leva muitas pessoas a não medicar corretamente, são as más amizades. Porque tem um amigo que está bem, ou nesse caso, ele não sabe que tem, começa a se envolver nas más amizades e por aí em diante ele acaba se distanciando da medicação. Com as dicas dos médicos e dos conselheiros, você pode continuar a viver normalmente. E o vírus, por exemplo, do HIV, não impede quase fazer nada, só que a pessoa tem que diminuir das coisas que ele fazia antes, porque essa pessoa já é uma pessoa especial. Vive sempre dependendo de um comprimido. Então, essa pessoa deve saber se cuidar. Se ele andava às noites sempre, tem que primeiro diminuir. Se ele, por exemplo, bebia muito, tem que diminuir as bebidas. O que eu queria falar é para muitas pessoas que acham que não são nada, é que tentem. Ninguém é perfeito.
todo mundo é falho. Nesse caso, mesmo que venha quando as pessoas me discriminarem, não tenho medo. Pode vir quantas vezes quiser. Se eu sei qual é o meu foco, qual é o meu objetivo, então sigo em frente. O caminho sempre é em frente, nunca é para trás. Eu estou com a carga virária indetetável já há 3 anos. É por isso que eu digo que... E aquelas pessoas que sempre têm carga virária indetetável dizem que indetetável é igual a intransmissível. Então, eu apelo para toda a gente que faz esse tipo de tratamento e não desistir. Continuar mesmo a aderir ao tratamento e à toma do medicamento. Porque não é nada só dizer que sempre vou ao hospital, enquanto quando chega no hospital só leva aquele medicamento, depois não se sabe como é que se faz, mas não se faz a toma do medicamento. Gabriel e João são testemunhas de que com apoio, educação e dedicação é possível desafiar as limitações impostas pelo estigma do HIV e transformar uma narrativa inicialmente marcada pela incerteza em um conto de coragem e esperança. Comunidades e sociedade civil na vanguarda da resposta ao HIV e SIDA. Este é o lema para a celebração da campanha Dezembro Vermelho para este ano. E neste ano de 2023, as Nações Unidas, tomando em consideração os dados globais sobre esta epidemia, fazem um apelo para a participação ativa das comunidades e da sociedade civil na resposta ao HIV. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na segunda parte do nosso programa com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, a passagem do Dezembro Vermelho neste ano em Moçambique realiza-se num contexto em que os resultados do Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV e SIDA apontam para uma ligeira redução da taxa de incidência do HIV, passando de 5,1 em 2015 para 4,8 em 2021 por cada 1000 pessoas em risco. Na reportagem a seguir, vamos conhecer o processo de encaminhamento dos pacientes no Centro de Saúde de Ilhavela, na cidade de Maputo. HIV é um vírus de imunodeficiência humana, é uma doença transmissível que a partir do momento que entra no organismo do indivíduo, ele baixa a imunidade, nesse caso a célula de CD4. Os sinais e sintomas de alerta ao HIV, geralmente os pacientes aparecem com dermatites, alguns aparecem com prurido intenso, outros aparecem com candidíase oral, conjuntivite, alguns com abscessos também. Mas isso geralmente depende, os sintomas dependem. Tem outros pacientes que são assintomáticos, eles aparecem e testam positivo sem nenhum sinal e sintoma de HIV. Quando dá positivo, o Determine, nós fazemos um NuGold, que é o teste de confirmação. Então, se o NuGold também nos confirmar o resultado positivo, nós abrimos o processo, fazemos aconselhamento antes, perguntamos ao paciente se quer iniciar ou não, porque sabemos que não é obrigatório o paciente iniciar. Então, nós oferecemos aquele primeiro aconselhamento ao paciente e, se o paciente consentir, nós abrimos o processo e iniciamos o tratamento. A partir do momento que o paciente testa positivo e aceita iniciar o tratamento, nós explicamos a importância da toma correta dos medicamentos, que é tomar medicamento todos os dias, na hora certa.
Isto que é para não criar resistência do próprio medicamento ou do próprio organismo. O paciente pode ter insuficiência renal, então nós não podemos dar o TLD, então nós optamos por uma outra medicação. Mas para aqueles pacientes que fazem o TLD, eles tomam um comprimido por dia, todos os dias, à mesma hora. Para esses pacientes aderentes, a partir do momento que nós fazemos a primeira carga viral de controle, isso nós fazemos 6 meses após o início TARV, nós pedimos a carga viral para saber como é que está o paciente, se o paciente está a tomar bem o medicamento, se a medicação é compatível com o paciente. Então, a partir do momento que o paciente tem um bom resultado, indetetável nesse caso, nós aqui no SAS nós marcamos para o paciente voltar à consulta 3 meses depois. Geralmente eles levam dispensa trimestral. As complicações que podem vir para pacientes não aderentes alguns poderiam ter tuberculose, alguns desenvolverem sarcoma de Kaposi, hoje até acabam chegando na fase do SIDA, porque nós sabemos que HIV é um vírus de imunodeficiência humana, então o SIDA é um síndrome de imunodeficiência adquirida, que só vem depois do HIV. Então, a partir do momento que o paciente desleixa o tratamento, ele acaba chegando já na fase do SIDA. A partir do momento que o paciente HIV não deixa de ser um ser humano, então ele tem direito de se alimentar normalmente, como já vinha fazendo, antes de ter aquele resultado positivo, mas também pode auxiliar alguns alimentos, pode praticar atividade física, ser um bêbado crônico ou um consumidor de álcool, assim, nós aconselhamos ao paciente a ajustar o horário da tomada da medicação, que é para não comprometer a medicação. Se é um paciente que perde noite, nós sempre aconselhamos aquele paciente a não tomar medicamento de noite, ajustar o horário para não calhar com o horário da toma da medicação. Como prevenção, nós devemos fazer o uso correto do preservativo e agora nós temos o PrEP, nós oferecemos PrEP para casal serodiscordante, em que a pessoa que tem HIV, a pessoa que não tem HIV pode tomar a PrEP, auxilia com o uso do preservativo para prevenir o HIV. Evitar partilhar objetos perfurocortantes, as pessoas vivendo com HIV, cortar unhas, agulhas, lâminas. Então, para o caso das mulheres grávidas vivendo com HIV, para prevenir a prevenção vertical, nesse caso, a mulher terá que tomar muito bem medicamento todos os dias, na mesma hora, para que a criança não apanhe o HIV. A mensagem que eu deixaria aos adolescentes, eu diria o seguinte, que eles devem fazer o uso do preservativo, explicar a eles que o planeamento familiar, nesse caso do implante para as mulheres que colocam implante, não significa que devem manter relações sexuais desprotegidas, porque elas geralmente vêm, fazem um planeamento só para prevenir gravidez, esquecem que tem o HIV, então tem que combinar com o preservativo. O estigma associado ao HIV muitas vezes impede com que as pessoas procurem conhecer o seu serostato e fazer o tratamento adequado. As comunidades, a sociedade civil desempenham um papel fundamental na redução do estigma e da discriminação. Na reportagem a seguir, o psicólogo Dr. Stélio Simbino vai enriquecer os nossos conhecimentos sobre este assunto. Independente do tipo de paciente que nós tivermos, não há paciente que espera resultado positivo para HIV. Aí é onde começa
um ponto, não é? Ninguém espera, independente do tipo de vida que esta pessoa leva, não é? Então estamos a pensar naqueles 2 pacientes. O que vinha para fazer acompanhamento da queixa que tem, provavelmente tem as chances de desencadear maior choque que aquele que saiu de casa para vir testar, não é? Vinha testar para o HIV. Porque este já tem uma relativa preparação para receber qualquer tipo de diagnóstico, principalmente se for um paciente que já testou em outras ocasiões. Existem procedimentos, naturalmente que existe um aconselhamento para fazer a testagem, que chamamos de aconselhamento pré-teste, que é um aconselhamento onde vai se versar muito sobre o HIV, formas de transmissão, o que o paciente faria se o resultado for positivo, não é? O tratamento, como é que corre o tratamento. Então, é onde começamos a dar este suporte ao paciente, porque vamos preparando o paciente para todos os diagnósticos possíveis, não é? Porque é possível que seja reativo. Então, se for reativo, o que é que o paciente vai fazer? Qual é o procedimento a fazer? Como é que deverá se comportar este paciente? Porque é uma mudança. As mudanças trazem algumas consequências na nossa vida, não é? Porque estamos a dizer que o tratamento antirretroviral é feito a vida toda, não é? Então, estamos a imaginar, é crônico, significa que vai acompanhar a vida deste paciente. Então, nós começamos daí a prestar o apoio, porque a seguir, o primeiro gabinete onde ele entra é um gabinete de apoio psicossocial. Tem lá um provedor que está preocupado em dar suporte a este paciente, porque é preciso que ele tenha alguma consciência sobre o diagnóstico que tem, porque isto pode ser, de certa forma, o paciente pode entrar em choque, não é? Pode entrar em choque e desencadear algum tipo de emoção negativa, o choro, ou raiva, ou sentimento de culpa, ou culpar alguém pelo seu diagnóstico de HIV. Então, o primeiro passo é efetivamente garantir que este paciente tenha este apoio psicossocial. Que este apoio psicossocial é para a preparação do início do TARV, do tratamento antirretroviral, não é? Porque lá no apoio psicossocial existe uma componente que é educativa, existe uma componente que é comportamental, existe uma componente que é psicossocial. Significa que vai se falar de todos os aspectos relacionados ao tratamento, relacionados à própria doença. Não é? É como se estivéssemos a oferecer uma educação básica sobre o HIV. Os pediátricos, os pacientes pediátricos que tenham de 0 a 10 anos, por isso, eles são vistos na paragem única de pediatria, que é um sítio onde se vai atender especificamente crianças, porque nós sabemos que as crianças têm necessidades diferentes com os adultos, com os adolescentes. Então, que é para podermos fazer uma intervenção mais assertiva e mais direcionada ao nosso paciente. Acima de tudo, porque nós pautamos por um atendimento humanizado, não é? Então estamos a dizer, vamos de acordo com aquilo que são as necessidades do nosso utente. Não é por isso que temos uma paragem única de pediatria, que há de ver criança dos 0 aos 10 anos. Dos 10 aos 24 anos, nós temos o SAS, não é? Que vai atender adolescentes e jovens, não é? Então, depois dos 24 anos, que é a partir dos 25, nós vamos ter os pacientes a serem vistos no TARV adulto, não é? Ainda assim, depois vamos ter outras especificidades, dependendo de cada centro ou unidade sanitária. Para o nosso caso, nós temos uma paragem única da SMI, não é? Que é saúde materno-infantil. Lá na saúde materno-infantil nós vamos encontrar 2 setores, subsetores, não é? Que é a CPN, que é a consulta pré-natal, e vamos encontrar a CCR, que é a consulta da criança em risco, não é? Então, depois também temos a paragem única da TB, não é? Temos a PNCT, que é para pacientes com infectados HIV e tuberculose, não é? Porque todos esses setores vão oferecer um pacote específico para aquele tipo de paciente, não é? Então, é basicamente assim como funciona o tratamento.
Ministério, por exemplo, surgiu com uma abordagem chamada Adolescente Jovem Mentor, que é mesmo para fazer face a esta dificuldade de garantirmos a retenção destes pacientes destas idades, não é? Da idade juvenil e adolescente. Então, que é para termos esta abordagem é feita por adolescentes da mesma idade, porque os adolescentes vão se sentir mais à vontade ao interagir com alguém que seja da sua faixa etária. Então, outra coisa que sucede é que a adolescência, conforme já havia dito, é uma fase de experimentar. Mas o que impacta negativamente é que muitas vezes, se nós olharmos para, por exemplo, pacientes pediátricos, quando eles fazem uma transição para o SAS, por exemplo, ou para a idade do SAS, que é dos 10 aos 24, aqueles que tiveram revelações diagnósticas tardias, por exemplo, ou que não foram feitos de revelação. É um paciente, por exemplo, que teve uma transmissão vertical, né, que é de mãe para filho, e por muito tempo fez o tratamento, mas não foi revelado o seu diagnóstico, não sabia que fazia tratamento de HIV, não é? E chega à fase da adolescência sem esta revelação, por exemplo. Este paciente pode carregar alguns sentimentos de culpa ou raiva, não é? E decide se rebelar, decide não fazer o tratamento, decide parar com a medicação, não aderir à medicação, não se apresentar às consultas. Por quê? Porque sente que foi traído, por exemplo. Então, este adolescente está numa fase em que há de procurar, por exemplo, ter relações sexuais, porque está na fase da descoberta. O seu próprio corpo já está relativamente preparado para ter essas relações sexuais. Então, estamos a imaginar um adolescente que não é aderente, não é aderente e está a ter relações sexuais. E tendo em conta que tem pouco conhecimento sobre consequências de relações sexuais não protegidas, ele vai tendo relações sexuais, não sabemos com quantos parceiros. Então é assim que vai se disseminando o vírus, não é? E nós sabemos que geralmente as relações entre adolescentes não são tão duradouras assim. Então estamos a imaginar, são relações não duradouras e muitas vezes com múltiplos parceiros e quase que sempre não protegidas. É por isso que nós damos o nosso foco está nestes adolescentes e jovens. O estigma e a discriminação ainda estão presentes no seio da nossa sociedade, mas isto pela falta de conhecimento que as pessoas têm em relação ao HIV. Uma pessoa vivendo com HIV é uma pessoa super normal, com sonhos, com planos, como qualquer um. Então, é importante que nós, como sociedade, sobretudo como família, em primeiro lugar, abracemos esta pessoa. Porque é um diagnóstico. É um diagnóstico. E, olha, se nós dessemos este apoio moral a esta pessoa, nós poderíamos, acima de tudo, garantir que esta pessoa siga o tratamento. Porque nós já verificamos que uma das principais causas para a não adesão ao tratamento é, efetivamente, depressão, não é? As pessoas, às vezes, desenvolvem depressão por causa do estigma que sofrem. Elas, muitas vezes, vão interiorizar aquele estigma, não é? Aquela discriminação, não é? Então, é muito importante que nós ofereçamos o nosso apoio a estas pessoas e expliquemos efetivamente que elas não estão só. E, acima de tudo, mostremos que elas não estão só, que o tratamento é super simples. Ademais, o tratamento é de borla nas nossas unidades sanitárias, está disponível para todos. Então, é importante que nós, como família, como sociedade civil, desconstruamos o pensamento que nós temos em relação ao HIV. Em último ponto, temos a prevenção positiva. A prevenção positiva é extremamente importante. Esta é dirigida a todas as pessoas que já sabem que vivem com HIV. Viver positivamente ajuda a garantir que o HIV não se dissemine. Por quê? Porque esta pessoa faz o tratamento como deve ser, segue com as recomendações que a unidade sanitária dá, que é o uso correto e consistente do preservativo em todas as relações sexuais. Vá à unidade sanitária mais próxima e conheça o seu estado.
Se testar positivo, terá a oportunidade de fazer o tratamento. O HIV tem afetado adolescentes e jovens em Moçambique de forma desproporcional. As comunidades, a sociedade civil têm um papel ativo de ajudar os jovens na educação sexual e na prevenção do HIV. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.